vários impactos. A gente está chamando esse projeto Genomas do Brasil para o S, para enfatizar a diversidade da nossa população, a miscigenação e a diversidade da nossa população. E aí, só para educar todo mundo rapidamente, né, nós todos começamos como uma única célula formada no momento da fertilização. Essa célula começa, então, a se dividir em células idênticas, de repente algumas começam a decidir virar nervos, outras coração, até dar origem a um indivíduo. Trilhões de células muito específicas, de funções muito diferentes, e organizadas de uma forma muito específica para esse indivíduo funcionar, né? E eu acho que uma das perguntas mais fascinantes em biologia é como é que essa única célula que nós um dia fomos soube se multiplicar e se especializar e se organizar nesses trilhões de células que compõem cada um de nós. E essa célula soube fazer isso porque ela seguiu uma série de instruções formadas aqui no seu núcleo no momento da fecundação, que é o seu genoma, tá? O DNA que está ali dentro. Então, eu faço sempre, não sei se vocês lembram do segundo grau, né? Segundo grau, não precisa grande especialização, A, C, T, G. Eu faço sempre essa analogia do genoma humano ser uma grande receita. Então, o genoma humano, um genoma é uma receita de um ser vivo. Essa receita aqui, essas mesmas letras, podiam ser as instruções para fazer uma samambaia, uma drosófila, um camundongo. Nesse caso aqui é um pedacinho do genoma humano. No caso do genoma humano, é uma receita com 3 bilhões de letras. E se o genoma é uma receita, os genes são as instruções dessa receita. Então, aqui eu marquei 3 genes diferentes. Esse gene aqui em branco, essa sequência de A, T e G, faz com que a célula produza essa proteína. Esse outro aqui vai mandar a célula produzir essa segunda proteína, essa terceira proteína. As proteínas em conjunto vão formar as células que formam os tecidos e os órgãos que formam a gente, tá? E aí a gente tem um conceito muito interessante, que é o seguinte: todos nós aqui somos humanos, né? Logo, nós todos temos um genoma humano. Mas o genoma da gente pode ser idêntico de cada um de nós? Não, né? O que aconteceria se o genoma de todos nós fossem idênticos? Seríamos clones ou gêmeos univitelinos, né? Então, a gente tem esse conceito que nós somos todos humanos, mas existem vários genomas humanos. Atualmente, 7 bilhões de genomas humanos, né? Existem, diferentes. Então, o que difere, o quanto, em média, o genoma de 2 pessoas é parecido, é idêntico? Pensem aí num número. Olhem para o seu companheiro de lado do mesmo sexo, para facilitar. E pensa, o quanto do meu genoma é idêntico a essa pessoa? Ele é 99,9% idêntico, tá? Então, esse 0,1% de variação, e se você multiplicar 0,1 por 3 bilhões, é um número razoável de letras, de nucleotídeos, mas esse 0,1% de diferença entre cada pessoa, que eu coloquei aqui nesses amarelinhos mais em highlight aqui, eles são responsáveis pelas nossas características individuais. E as características individuais, as mais óbvias, é a nossa aparência, mas não só a nossa aparência. Todas as nossas características, metabolismos, distribuição de gordura, minha pressão arterial, todas as nossas características fisiológicas, normais ou doentes, que diferem entre cada um de nós, estão sendo, se não determinadas, estão sendo influenciadas por aquele 0,1% de diferença entre cada um de nós. Por isso, alguém vai metabolizar o açúcar melhor do que o outro, distribuir a gordura. Isso tudo está escrito nesses 0,1%, nessas variações que existem entre o genoma das pessoas. E o grande desafio da genética do século XXI é a gente conseguir determinar quais variações dessas estão associadas com as nossas
diferentes características, né? Então, quando a gente estuda o genoma humano, óbvio, a gente tem a questão linda daquela pergunta de como é que a gente sai daquela célula para um indivíduo, mas a gente também tem várias oportunidades em saúde, né? Então, tanto para o desenvolvimento de novas terapias, então, de repente, você encontra indivíduos, por exemplo, com pressão muito baixa, encontramos que esses indivíduos têm essa pressão baixa porque eles têm uma alteração em um gene específico, que produz uma proteína, não sei das quantas, e isso acabou virando uma vacina ou um anticorpo contra aquela proteína para ser usada em indivíduos com hipertensão. Você tem essas oportunidades. E também no que a gente chama de medicina genética preventiva, onde a gente, a partir do estudo dessas nossas variações, a gente vai poder prever com mais acuridade a nossa predisposição a diferentes condições. A gente vai poder prever que medicamentos vão ser mais adequados para a nossa saúde e para o nosso genoma, tá? Isso é onde a gente quer chegar. E aí, o que eu vou fazer com isso? A gente tem que lembrar que eu sou um produto, uma soma do meu genoma e o meu estilo de vida. Então, eu sabendo as minhas predisposições genéticas, eu posso alterar o meu estilo de vida e talvez nunca manifestar aquela hipertensão ou o câncer de mama, porque eu, sabendo da minha predisposição, eu tomei medidas preventivas. Então, o que a gente chama de medicina e saúde de precisão tem esse objetivo de prever e prevenir doenças e desenvolver medicamentos mais inteligentes, né? E isso tem um potencial muito grande de diminuição de custo e melhora de resultados em saúde, manejo de população, e isso é um motor de inovação e acelera descobertas. Você tem aí a indústria farmacêutica com um desenvolvimento muito lento de novos produtos e investindo muito em o que está escondido nos genomas das populações que a gente possa transformar em terapias ou testes diagnósticos. Então, isso levou a vários países no mundo inteiro a começar projetos de sequenciamento maciço de suas populações, ou de frações da sua população. Então, a gente tem desde a Inglaterra sequenciando 500 mil ingleses, a Irlanda vai sequenciar 10% da sua população, o Catar a população inteira, enfim, aqui a China 1 milhão, os Estados Unidos começou agora um projeto de sequenciamento de 1 milhão de indivíduos. Nós temos hoje a tecnologia para fazer isso. O primeiro genoma humano demorou 15 anos, custou $1 bilhão. Hoje em dia, em 3 dias e por $500, a gente é capaz de sequenciar um genoma humano. Então, isso permite essa escala de sequenciamento que é necessária para a gente entender o efeito de cada uma dessas variações que estão lá no 0,1%. Elas, cada uma sozinha, tem um efeito muito pequeno e a gente precisa de um N grande para ter poder estatístico de entender isso, tá? E aí já saíram alguns artigos, eu botei aqui só um exemplo do impacto que isso tem em saúde. Então, aqui esse grupo tratou pacientes com, não me lembro agora qual tipo de câncer, com uma quimioterapia tradicional e o outro grupo com uma quimioterapia baseada no sequenciamento do genoma do tumor. Ou seja, terapia inteligente, determinada a partir da genética daquele tumor. E eles mostram que a sobrevida média desses indivíduos aqui foi de 25 semanas, enquanto esses aqui foram de 51 semanas. Só ao você conseguir inserir o pouco que a gente ainda sabe sobre o genoma, os efeitos daquele genoma, né? E do ponto de vista de custo desses indivíduos, aqueles que foram tratados da forma tradicional custaram $3 mil por não sei que tempo, enquanto que aqueles que tinham aquela terapia direcionada, baseada na genética do tumor, tiveram um custo menor de $2.700. Então, são esses os impactos. Estou tentando botar uma economia aqui, é que eu vim do IPEA. Um desses projetos, me chamou muita atenção,
Um desses projetos de sequenciamento de populações é o UK Biobank, que vai sequenciar, então, 500 mil indivíduos lá da Inglaterra. E aí eles conseguiram recentemente 200 milhões de libras de financiamento para esse projeto. E o governo está aqui, o Wellcome Trust, né, Caridade? Mas metade dessa verba está vindo de empresas farmacêuticas, de 4 empresas farmacêuticas estão entrando com 100 milhões de libras. E o que elas vão receber? Qual é a contrapartida para isso, para elas darem esse financiamento? A contrapartida é acesso exclusivo aos dados por 9 meses. 9 meses depois, esses dados tornam-se públicos. Então, é esse o valor que a indústria está dando para esse tipo de dados genômicos e clínicos em conjunto. Tá? Eles estão pagando 100 milhões de libras para ter acesso 9 meses antes àqueles dados do que o resto do mundo vai ter de graça. E aí o que chama atenção nesse mapa somos nós aqui, né? Tem esse buraco e a gente tem, brasileiro não é marciano, mas brasileiro tem uma mistura de índios, portugueses, africanos de diferentes partes do continente que nunca se encontraram na África, se encontraram aqui, se misturaram. No fim do século XIX ainda veio mais uma porção de europeus para tentar dar uma esbranquiçada na nossa população. Então, nós temos essa miscigenação que é única. Tá? E daí, você não estudar isso é uma perda de oportunidade. Né? 2 coisas, é uma perda de oportunidade, porque podem ter achados aí que você não acha em outras populações, que nos ensinem sobre biologia humana e logo possam ser eventualmente transformados em novas terapias ou métodos diagnósticos, e a gente inclui a população brasileira em medicina de precisão. Tá? 80% dos dados genômicos hoje no mundo são de populações caucasoides, europeus e norte-americanos. Essa medicina de precisão está sendo feita para essas populações, e se a gente quiser se beneficiar dela, a gente vai ter que conhecer o nosso genoma e ver como aqueles achados se aplicam para a nossa miscigenação. Tá? Então, para fazer justiça, tem um esforço, a gente tem aí um banco de dados de 1.000 e poucos indivíduos idosos do estado de São Paulo. Tem uma outra colega na USP que está sequenciando 150 indivíduos indígenas ou descendentes indígenas, mas as escalas e a cobertura do país não são suficientes. Né? Então, o que a gente está propondo é colocar o Brasil nesse mapa, no que a gente está chamando de Projeto de Genomas Brasil, né? Que tem, então, esse objetivo de caracterizar amplamente a diversidade genômica do país, criar bancos de dados públicos, que a gente acredita que vai fomentar a pesquisa e o desenvolvimento em genética humana e genômica na nossa população. Tá? O que eu ia falar aqui? Enfim, botar a gente aqui nesse mapa. E aí, só para terminar, eu tentei colocar aqui o que eu acho que são alguns desafios. O primeiro, adivinha, é o financiamento. Né? Isso não é um projeto trivial, isso não é um projeto da Lígia, isso é um projeto de Brasil, e é um projeto grande. Depois, e eu vou ficar com vergonha agora de botar isso, eu já tinha a colaboração com o setor privado depois do que o Brito falou, mas não deu para eu apagar. Mas é difícil. É difícil para todos, é difícil para a gente, mas, enfim, vocês estão vendo como, em alguns outros países, né, são iniciativas do governo, mas que têm essa boa vontade e entendem o valor daquela parceria com a indústria, porque a indústria sabe transformar isso num produto. Né? Então, a gente tem que pensar como é que essas parcerias
promover essas parcerias, porque, no final, o que interessa para o paciente não é se foi feito só com dinheiro público ou só com o Brasil, mas se o medicamento chegou, se a gente descobriu uma cura, um tratamento, e não interessa como é que foi feito, dentro da ética e tal. Depois tem essa questão de geração de propriedade intelectual, e que a gente tem que tomar muito cuidado num projeto desse, né? A última coisa que eu quero que aconteça é a gente ficar gerando informação, gerando dados, que é a parte braçal, meio burra do projeto, colocar isso disponível e as descobertas e as propriedades intelectuais serem feitas por grupos lá de fora, né? Que tem uma massa crítica maior, que tem, talvez, infraestruturas computacionais mais ágeis e que consigam minerar aqueles dados com mais eficiência. Então, como dar uma vantagem competitiva para os nossos grupos? Ao mesmo tempo, sem sentar em cima daquilo e só a gente mexe e a ciência não avança. Quer dizer, como equilibrar isso? E a formação desses indivíduos. Né? Então, se eu falei para vocês que a geração dos dados é a parte braçal, mais burra ou menos inteligente do projeto, a parte de análise desses dados, e é um big data enorme, se você juntar não só os genômicos quanto os clínicos, isso requer uma expertise de informática e de bioinformática, que é isso aqui que vai gerar as propriedades intelectuais, não é a criação do banco de dados. É o que tipo de conhecimento eu vou extrair desse banco de dados, e a gente precisa desses profissionais, e a gente precisa de gente de aconselhamento genético. A gente vai sair sequenciando o genoma de muita gente e vai achar coisas que essas pessoas não sabiam que tinham, que não estavam nem procurando. Como é que a gente comunica isso para elas, né? Então, aqui a gente tem essas oportunidades, mas também a oportunidade é um desafio, que é a formação de números desses profissionais. Bom, então, e aí eu quero só... tudo é só, né? Só dar um exemplo muito interessante que aconteceu na Califórnia. Em 2004, que estava aquele boom das células-tronco, nós íamos curar tudo com células-tronco, né? Desde diabetes até provavelmente Zika vai ser tratado com célula-tronco. O estado da Califórnia, em resposta ao governo conservador, que estava querendo proibir o uso de embriões humanos, aqueles da fertilização in vitro, célula-tronco embrionária, o estado da Califórnia passou uma resolução que criou um fundo de 3 bilhões de dólares, um fundo público, um dinheiro do Estado, 3 bilhões de dólares a serem investidos em pesquisas com células-tronco durante 10 anos. Tá? No final desse investimento, nenhuma terapia saiu. Tem alguma terapia com célula-tronco para tratar alguma coisa? Nada. Não tem nenhum paciente, nem da Califórnia, sendo tratado com nenhuma terapia desenvolvida aqui, o que teria um impacto enorme econômico também, né? Porém, o impacto econômico dessa iniciativa foi enorme em várias outras formas: criação de emprego, taxas, criação de novas empresas. E eles estimam, então, que esse impacto... Olha o esforço que eu fiz para falar com vocês. O impacto econômico do CIRM, desse California Institute for Regenerative, sem ter desenvolvido nenhuma terapia, só por ter investido em pesquisa, que foi de 12 bilhões de dólares. É um espetáculo, né? Mais, porque eu não soube quantificar os 56 mil empregos diretos e indiretos que foram criados com aquele investimento. Tá? Então, só para não terminar com números, eu vou voltar aqui à minha pergunta inicial, que eu acho que é linda, que entra na história da pesquisa básica. Pensem nisso, que espetáculo, que desafio essa célula, que obviamente não está em escala, ter dado origem a cada um de nós. Que desafio é esse? Tá? E, incrível, isso está escrito aqui. Então, o potencial de informação sobre a saúde humana que a gente tem ao estudar o genoma humano, mas também entender, enfim, esse milagre aí que acontece.
Obrigada.